Meus queridos irmãos e irmãs, estamos com o programa Escola de Maria, na companhia de você e da sua casa, da sua família, que nesse momento tira um tempo para nos dar um pouco de atenção, que é também o momento da nossa meditação na Palavra de Deus. Daqui a pouquinho vamos proclamar esta Santa Palavra. Antes disso, eu quero lembrar como foi o programa passado, do que foi que falamos, para que você entenda a continuidade que vamos dar hoje na nossa reflexão. No programa passado, falávamos um pouco da vida em comunidade, a necessidade da vida em comunidade, a necessidade da ação pastoral da igreja. Nós meditamos um pouco a primeira parte do Evangelho do Bom Pastor. E ali também falávamos que a igreja nos direciona, por meio da sua ação pastoral, ao caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. Talvez você que me ouve pela primeira vez pode pensar ao ouvir isso: por que a igreja tem que continuar direcionando? Jesus não é o caminho? Não é Ele que é a vida? Sim, é Jesus que é o caminho, é Ele que é a vida, é Ele que é a verdade. No entanto, nós seres humanos somos muito fracos nas nossas tomadas de decisão. Nós somos aquele tipo que tomamos uma decisão firme hoje, mas esse firme hoje é só até aquele momento, e vamos garantir a Deus que chegue pelo menos até o final do dia. A gente faz alguns compromissos, algumas promessas com Deus, que dentro de pouco tempo, muito pouco tempo, a gente volta atrás e começa então a fazer o contrário da nossa promessa para com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Que Jesus de fato nos salvou. A sua salvação é para nós a verdadeira e única salvação. No entanto, esta salvação precisa ser na nossa vida cultivada, mantida. E quem é que vai manter esta salvação? Quem é que vai manter esta vida nova no nosso coração e na nossa vida? É Jesus por meio da sua igreja. Então a igreja, durante esses 2000 anos de existência, ela continua a ação pastoral de Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor, o único e bom pastor. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, a Santa Mãe Igreja continua a nos guiar nos passos deste bom pastor. Por isso que é muito difícil a uma pessoa que não frequenta a comunidade, que não frequenta a igreja, que não está dentro da dinâmica da ação pastoral da igreja, continuar firme no seu caminho de fé. Porque pode lhe faltar conteúdos, pode lhe faltar ânimo. Aprendamos com Nossa Senhora 4 coisas necessárias para se manter fiel. E a igreja nos ajuda nisso. São João Paulo II, a fazer uma reflexão, uma pregação, ele dizia que Maria Santíssima teve a graça de cumprir 4 degraus necessários à sua vida, a vida plena, a vida de santidade, a vida da graça. E esta vida também nos é oferecida pela igreja. A igreja nos propõe esta vida. Então a primeira coisa que Maria Santíssima procurou viver, hoje dia de Nossa Senhora das Graças, é bom dar uma palavra sobre isso. E que a igreja nos incentiva. Maria Santíssima procurou conhecer a vontade de Deus. Quando o anjo chegou para conversar, para falar com a Virgem Maria, ela disse: como vai ser isso? Como será? Como deve ser? Ela questionou. Ela não questionou com rebeldia. Ela não questionou como aquela que tinha medo de aceitar os planos de Deus. Mas ela queria saber como era que a coisa ia se dar. Como é que ela ia ter um filho se ela não era casada, se ela não conhecia homem algum. Se ela tinha feito um propósito de permanecer virgem. E aí o que acontece? Deus revela o seu plano de amor à Virgem Maria. E esta revelação passa para o segundo degrau necessário a se manter fiel a Deus.
Maria conheceu o plano de Deus, agora conheceu a vontade de Deus e aceitou esta vontade. A aceitação da vontade de Deus é necessária na caminhada de fé. Primeiro, sabemos qual é o plano de Deus, como Maria soube. Agora que sabemos qual é a vontade de Deus, nós agora vamos procurar viver esta vontade. Então, primeira coisa, conhece o plano de Deus. Aceita a vontade de Deus, a segunda coisa. E como terceira coisa, Maria Santíssima não só aceita, como ela muda toda a sua trajetória, toda a sua vida por conta de cumprir a vontade de Deus. Então aí já estamos no terceiro degrau. Só que agora vem o último. Este sim, também, se faltar a nossa vida de fé, falta tudo. Ser perseverante até o fim. É importante compreender isso. Conhecemos o plano de Deus, aceitamos a vontade de Deus, procuramos viver agora de acordo a esta vontade, modificando a nossa vida, modificando a trajetória da nossa vida para cumprir a vontade de Deus, mas não é por um momento. Esse cumprir a vontade de Deus de Maria foi um sim eterno. Esse cumprir a vontade de Deus que nós somos chamados e chamadas hoje, também é eterno. Não dá para poder estar dando 2, 3 palavras a Deus. Só existe uma palavra, diz Jesus, que seu sim seja sim e que seu não seja não. Então Maria Santíssima, ela teve essa capacidade de perseverar pela graça de Deus nesse plano de amor. Também nós somos chamados a esses 4 verbos: conhecer a vontade de Deus. Como é necessário conhecer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus. E depois que a gente aceita a vontade de Deus, agora a gente passa para o outro verbo, a outra ação: viver a vontade de Deus. Depois que a gente começa a viver, agora vamos perseverar na vontade de Deus. Veja, conhecer, aceitar, viver e permanecer. Como é necessário isso? Nós já sabemos qual é o plano de Deus para a nossa vida. Então, qual é a função e a missão da igreja dentro desse contexto, dentro do plano de Deus para a nossa vida? Nos manter fiéis no caminho exato de Deus. Essa é a missão pastoral da igreja, nos pastorear. A palavra pastor, a gente já conversava um pouco no outro programa, mas vale a pena falar novamente. Pastor é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que zela por um rebanho. E a igreja tem essa função porque ela herdou do seu próprio mestre Jesus Cristo. Por isso aqui há um apelo, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso entrar na dinâmica da pastoral da igreja. E isto passa pela vida da comunidade, passa pelas diversas pastorais existentes da nossa comunidade, da nossa paróquia, e também por uma direção espiritual, se é necessário, até individual, por meio do padre ou de alguém que possa dirigir você. Mas para se manter fiel no caminho de Deus, não se mantém sozinho. Ninguém se mantém sozinho. A ovelha não se guia por si mesma. A ovelha é um animal que, diferente de muitos outros, você não pode soltar por aí e deixar à toa. Que ali algo vai acontecer com ela. Primeiro, que ela vai fazer o que não deve na roça dos outros e perturbar por aí até onde você imaginar. Estou falando realmente do animal. Mas ela não sabe guiar-se sozinha. Ela precisa de um pastor, de alguém que cuide, de alguém que zele. É por isso que Jesus usa essa imagem para nós. Nós somos as ovelhas e Ele é o nosso pastor. E hoje para nós, quem é que nos pastoreia? Quem é que nos leva, nos conduz às verdes pastagens? É a igreja. Eu estou aqui fazendo apenas um pouco da memória do último programa para a gente passar para o próximo tema do programa de hoje. Mas que você fique sintonizado. Vamos voltar daqui a pouquinho para continuar a nossa conversa. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção.
Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta com o nosso programa Escola de Maria. Estávamos falando um pouco sobre a pastoral da igreja, o direcionamento espiritual que a igreja nos faz no mundo inteiro, por meio do Papa, dos bispos e dos padres. Também nós, leigos, compartilhamos, somos colaboradores, como diz São Paulo, nesta obra de evangelização e de pastoral das almas e das pessoas. Veja só, meus irmãos e minhas irmãs, como é necessária uma direção espiritual na nossa vida. É fundamental compreender isso. Ninguém pode atravessar o mar vermelho, já dizia isso um grande homem, um grande santo, sem um Moisés. Para atravessar o mar da vida, o mar das dificuldades, se faz necessário um guia. Ninguém pode ser guia de si mesmo, porque há de cair num buraco. Há de cair num buraco. É fundamental porque Nosso Senhor quis fazer isso conosco desde a sua implantação da igreja entre os homens, desde a sua fundação da igreja no meio da humanidade. Deus quis que um homem fosse o guia de outro, um homem mais sábio, um homem mais santo, ou uma mulher mais sábia, uma mulher mais santa, ajuda a vida do outro a crescer. Aí vem um testemunho dos santos e das santas. Quando a gente contempla a vida dos santos, nós conseguimos perceber neles um direcionamento, um caminho que também nós podemos trilhar. E antes deste santo e desta santa se tornar aquele santo e aquela santa, eles também foram direcionados por um anterior a eles. É impressionante como há uma direção espiritual contínua na vida da igreja. Uma pessoa aprende com outra e assim se vai o reino de Deus sendo formado. Nossos pastores são os padres, o bispo e o papa, mas eles também compartilham desse ministério pastoral de direção espiritual com tantas outras pessoas que nos ajudam na guia do mundo. Quando a gente se encontra perdido na vida, quando eu falo perdido, é em meio às tribulações, às dificuldades, os grandes problemas que surgem, as grandes tribulações que muitas vezes passamos. Como é bom uma palavra. Como é bom alguém que nos dá um bom conselho. Como é bom um guia para passar pelo vale das trevas, pelo vale da morte. Esta é a função do pastor. O pastor e a pastora aqui, quando eu me refiro a pastor e pastora, eu não estou falando de pessoas engravatadas, não. Eu estou me referindo a pessoas que têm a missão de ajudar na condução da vida de tantas outras pessoas. Você, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, pode se encontrar sozinho em alguma dificuldade. Precisa de uma palavra, de um conselho, de um discernimento, de alguém que te ajude a discernir qual a vontade de Deus para a sua vida, e muitas vezes não encontra. E aí, na maioria das vezes, tomamos as decisões erradas. Quando a gente não tem um diretor espiritual, quando a gente não tem uma pessoa que nos guie pelo caminho que Nosso Senhor quer para a nossa vida, é muito difícil a gente acertar. Como a nossa humanidade é carente de guias, de diretores, de pessoas capazes de nos conduzir e de nos pegar pelas mãos e nos conduzir pelos vales das dificuldades, pelos vales das sombras. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, também na nossa vida acontecem momentos de luzes, mas também de trevas. Acontecem momentos alegres, mas também momentos tristes. E nos últimos tempos, temos tido na nossa vida muito mais dificuldades do que alegrias. E aí, se você não tiver alguém para te amparar, eu não estou falando simplesmente de um amigo, não. Eu estou falando de alguém que tem a missão de Deus. Alguém que tem a missão capaz de te guiar, de dizer, olha, seria melhor você refletir por esse caminho aqui. O diretor, a diretora espiritual, o pastor na comunidade, o pastor na vida da igreja, ele não pega você e força no caminho, mas ele aponta direções.
Ele aponta soluções quando na nossa vida não conseguimos encontrar porta nenhuma aberta. Quem tem a graça de ter a direção espiritual na sua vida, pode ter certeza, terá dificuldades, mas não estará sozinho. Enfrentar as tribulações, o mar agitado, tudo aquilo que o mundo tem aí colocado diante de nós, sozinho, é a certeza da derrota. É por isso que o primeiro passo é a vida comunitária. E o segundo passo, uma vez dentro da comunidade, procurar uma direção. Procurar uma direção pastoral para você. Não fique solto, não fique solta, meu irmão, minha irmã. Ovelha que anda sozinha é presa fácil para o lobo. Pense nisso. Não se pode conduzir a sua vida por si mesmo. Eu acho interessante que hoje muitas pessoas gostam de usar essa frase. Eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu quero. Muitas vezes está fazendo tudo errado. Justamente porque não é humilde a ponto de dizer: Senhor, me aponta o caminho. Me diz, Senhor, por meio de uma pessoa, de um amigo, de um padre, de um bispo, de alguém, de um líder de comunidade, de um ministro. Me dá um direcionamento, Senhor, me dá uma palavra. Eu não posso continuar sozinho assim. Mas quando a gente é autossuficiente na vida de fé, é garantido que nós vamos cair, meus irmãos e minhas irmãs. Pense um pouco sobre isso. Quem tem sido para você um guia na sua vida? A gente sabe que o guia e pastor maior é Jesus Cristo. Mas aqui na terra, aqui na tua comunidade, quem tem sido guia? A pessoa que te dá uma palavra de apoio, que te dá uma direção amiga. Eu não estou falando simplesmente de um amigo, mas de alguém que tem uma vida espiritual capaz de ser digno de ser ouvido ou de ser ouvida. É tão difícil encontrar hoje pessoas que rezam, pessoas que têm uma vida de oração, que se colocam na presença de Deus. Só pode falar das coisas de Deus quem vive na presença de Deus. Como que se pode falar de uma pessoa que a gente não conhece? Então você conhece alguém que possa ser na sua vida um diretor, uma diretora, um pastor ou uma pastora que te conduza na igreja, não é fora da igreja não, mas é na igreja e na comunidade para o caminho legítimo de nosso Senhor Jesus Cristo? Pense um pouco nisso, veja se você já tem a graça de ter na sua vida um anjo bom, uma pessoa que diz: olha, o caminho de Deus exige um pouco mais de nós e a gente dá passos de fé. É fundamental. Se você não tem um diretor, uma diretora, eu digo até mesmo um pastor, uma pastora. Quando eu falo um pastor e uma pastora, mais uma vez faço a ressalva, não estou me referindo a outras religiões. Eu estou falando de pessoas que também são ovelhas de Jesus Cristo, mas que ajudam na direção de tantas outras ovelhas no caminho do bem e no caminho da paz. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos de setas, pessoas que nos indiquem o caminho a seguir. Sabemos nós que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem momentos que passamos na nossa existência que precisamos de uma palavra próxima a nós, de uma palavra de alguém que tem um pouco mais de experiência espiritual, de alguém que foi colocado para guiar verdadeiramente. Aqui eu trago um pouco a pessoa do padre. O padre, numa paróquia, ele tem o privilégio, não digo privilégio, mas a primazia, a palavra é essa, a primazia de conduzir as almas, de conduzir as pessoas. É por isso que na hora das dificuldades, o católico, ele não pode ter medo de se aproximar do padre e dizer: padre, eu preciso conversar com o senhor. E colocar sua vida ali, porque ele foi colocado no nosso meio para nos ajudar. O guia é Jesus Cristo.
O pastor e o único pastor é Jesus. Mas o ministério assumido por um padre é o ministério também de Jesus Cristo. É o ministério do guia, do pastor, daquele que dá uma palavra para nós, de apoio, de amparo. Uma palavra certa. Uma palavra que não vai nos levar à ruína, mas uma palavra capaz de edificar. O padre, um diretor espiritual, um pastor é aquele que indica caminhos. Caminhos que levam ao mesmo e único caminho, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ouvir agora a palavra de Deus para esse dia de hoje e vamos continuar com essa reflexão sobre o bom pastor. Já é o segundo programa que nós tratamos desse assunto, porque é necessário. No outro programa, nós falamos muito sobre a necessidade de estar na direção espiritual, na direção pastoral da igreja. Hoje estamos afunilando um pouco mais e mostrando que, mesmo estando dentro da dimensão pastoral da igreja, eu preciso de algo muito interno, muito próprio, muito íntimo, de uma palavra que atinja diretamente o meu coração. Eu posso fazer parte de um grupo, mas posso também estar naquele grupo alheio. Eu posso fazer parte de um grupo e tratar aquele grupo como se fosse um clube, né? Então vamos pensar um pouco nisso, vamos ouvir essa palavra de Deus. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona e foge. Abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele apenas é um mercenário, que não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não estão neste redil. Também a elas devo conduzir. Eles escutarão a voz, a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois retomá-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de retomá-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa leitura que acabamos de ouvir, esse evangelho, se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículos de 11 a 18. João, capítulo 10, 11, 18. Muito bem, já estamos bem avançados no horário do nosso programa, mas ainda cabe um pouco dessa palavra que tão é necessária para a nossa vida. Mais uma vez ouvimos o belo Evangelho de Jesus, o bom pastor. Meus irmãos, Jesus começa dizendo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Olha só que coisa impressionante. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Não está dizendo aqui que o bom pastor tira a vida das suas ovelhas.
Não está falando aqui que o bom pastor tosqueia as ovelhas. Não. Mas está dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós precisamos desse pastor. Nós precisamos porque somos como ovelhas, que neste mundo de dificuldades, somos como ovelhas sem pastores. Mas nós temos alguém, nós temos um Deus que nos ama, que é capaz de deixar as 99 ovelhas no redil e ir atrás de uma só ovelha. Eu acho impressionante o evangelho que Jesus fala, a parábola da ovelhinha, onde ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. E algumas pessoas têm a tentação de dizer que elas estão no meio das 99. É impressionante isso. Na verdade, Jesus conta aquela parábola das ovelhas, que ele deixou as 99 e foi atrás de uma. Esta uma é você, sou eu. Nós não estamos lá na 99, não. É muita pretensão de nossa parte achar que a gente já está no meio das 99 ovelhas. Todos nós somos ovelhas desgarradas, a qual o bom pastor busca, cura e traz sobre os ombros. E aí o evangelho continua dizendo, o evangelho de hoje do bom pastor, dizendo o seguinte: o evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 11 a 18. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar e abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Veja só, quantos maus pastores nós temos. Quantas pessoas iludindo a vida de outras, fingindo ser algo que não são, dando palavras que não conhecem, dando conselhos que nunca viveram. É importante saber isso. Não é qualquer pessoa que podemos chamar de pastor e de dizer que é nosso guia e de achar que está direcionando a nossa vida. Porque existem mercenários. O que são mercenários? Aqueles que trabalham por dinheiro. Aqueles que no fundo, não se importam com as ovelhas, mas com o salário que vão receber. O bom pastor, diz Jesus, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Não é aquele que espera simplesmente um salário. Ainda que este, porque vive somente para guiar as ovelhas, precise do necessário para a sua vida, não é por conta do salário que o pastor guia as ovelhas, mas é por amor, mas é porque as ama, é porque é capaz de dar a vida pelas ovelhas, para salvar as ovelhas e não para perdê-las. Por isso temos que ter muito cuidado e discernimento na hora de ver e de olhar quem são os pastores, quem são os guias do mundo, quem são aquelas pessoas que se intitulam guias e pastores das ovelhas. Temos que ter muito cuidado. Jesus instituiu a sua igreja para que a gente não precise ter dúvida em relação a isto. Porque muitos têm iludido as ovelhas de Jesus Cristo, prometendo bens materiais, prometendo prosperidades materiais. Mas Jesus não promete prosperidade material para ninguém. Jesus promete a prosperidade espiritual. Jesus promete muito mais do que a prosperidade espiritual. Jesus promete a maturidade espiritual. É preciso compreender isso. Jesus nos quer homens e mulheres completos, plenos, cheios e não meios. Meio copo, meia tigela, meio homem, meia mulher. Não, Jesus nos quer inteiros. Por isso que Ele é o bom pastor. Ele não fica carregando as ovelhas que estão boas e que podem andar nos seus ombros, não. Jesus não fica por aí dando muito privilégio a um e abandonando as outras. Não. Jesus é aquele que conduz todas de igual modo para o Pai. Porque Ele conhece as ovelhas. Aqui o Evangelho continua dizendo: conheço as minhas ovelhas. Olha só que coisa bonita. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
e elas me conhecem. Você, meu irmão, minha irmã, que é ovelha de Jesus, conhece realmente esse bom pastor? E ainda continua dizendo: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Esse dar a vida pelas ovelhas é fundamental. Na primeira parte do programa falávamos sobre isso. Precisamos de guias, de pessoas que nos instruem, que nos coloquem no caminho da salvação, que seja para nós guias e pastores. Mas não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um. Tem que ser pessoas provadas e preparadas pelo próprio Jesus Cristo. Por isso, tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, na hora de ser guiado, para que você não esteja sendo guiado por mercenários, por pessoas que no fundo, não querem a salvação da tua alma, mas simplesmente querem o que você tem no bolso. É importante saber isso. É necessário manter a igreja? Fundamental. É necessário contribuir com a obra de Deus? Fundamental, porque senão ela não pode andar. No entanto, ninguém pode ter a audácia de vender terrenos do céu. Ninguém pode ter a audácia de prometer carro novo e que Jesus vai nos dar. Jesus pode até nos conceder isso, mas não é porque ele tem alguma obrigação material conosco. A obrigação que ele quis assumir na sua vida, que não era obrigação dele, mas por amor ele fez, ele já fez. Foi a salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida. Jesus, o maior prêmio que Jesus nos quer dar nesta vida é a sua graça. A graça de ser homens e mulheres capazes de enfrentar as dificuldades da vida com a cabeça erguida e sendo guiada pelo bom pastor. Pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Quais são os pastores da sua vida? A quem você tem dado atenção? Quais são as palavras que você tem ouvido? De quem são as palavras que você tem ouvido? Essas perguntas faço também para mim. Quem são os meus guias? É preciso compreender que Jesus instituiu a sua igreja para ser verdadeiramente a pedra, a coluna da verdade, a garantia de que todo aquele e toda aquela que se coloca à disposição, por ela é guiado ao bom pastor. Um só rebanho e um só pastor. É a missão, esta é a missão da igreja, nos conduzir à plenitude desse grande rebanho conduzido por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa Escola de Maria. Nós queremos aproveitar esta oportunidade para rezar um pouco também por todas as pessoas que se encontram à beira do desespero. Por todas as pessoas que estão agora sem guia, sem pastor. Por todas as pessoas que estão desesperadas. Vamos fazer uma oração pelos nossos irmãos e irmãs que estão à beira do sofrimento, à beira de fazer bobagem com a sua vida. Tantas pessoas pensando em suicídio, ao ponto do governo lançar uma campanha nacional contra o suicídio. Isso só é sintoma de que estamos numa sociedade que não tem pastores capazes de dar a vida. E se tem, as pessoas estão escolhendo errado, estão dando ouvido a quem não deveria ser ouvido. E aqueles que se dedicaram, e aqueles que se colocaram na presença de Deus, que renunciaram a tudo para guiar as ovelhas, são hoje abandonados, são hoje desprezados, para seguir aqueles que prometem vida material boa, carro novo, terreno no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, escolham um guia para a sua vida, mas que seja um homem de Deus, que seja uma mulher de Deus. Aqui eu te garanto, você tem muitos. Aqui na nossa igreja você não está sozinho. Você não está desamparado. Nós passamos dificuldades, mas pode ter certeza, a ação pastoral da igreja
nos guia pelos caminhos do mundo na direção de Jesus Cristo. Estamos no mundo, disse Jesus, mas nós não somos do mundo. Nossa passagem aqui é na direção do grande e bom pastor. Então vamos rezar por essas pessoas. Rezemos essa Ave Maria, meus irmãos do texto que estão aqui comigo no programa, nosso irmão JC, nosso irmão Antônio, nosso irmão Roberto Carlos, possa também junto comigo rezar esta Ave Maria por todas as pessoas que agora estão padecendo porque não tem pastores para lhe guiar. Não tem uma palavra amiga, uma palavra que guie, que lhe tire dessa depressão, que lhe tire desse desespero. Quantas pessoas precisando de um guia agora, um guia espiritual, e estão desesperadas, estão a ponto de fazer qualquer bobagem com a sua vida, porque não há uma palavra que lhe salve e que lhe conduza a Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que possamos permanecer unidos e reunidos na presença da Santíssima Trindade. A você, meu irmão e minha irmã, eu desejo uma boa noite. Que você possa refletir um pouco hoje ainda. A quem você tem dado atenção? Quais são as palavras que têm te conduzido? Será que você tem ouvido realmente as palavras de Deus? Será que você tem sido guiado verdadeiramente pelo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ainda há tempo. Venha para a igreja. Participe da ação comunitária e pastoral da igreja. E aqui sim, você tem a garantia de estar sendo guiado para o céu. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor permaneça na nossa vida. Ele que é o bom e único pastor. Amém. Estou pensando no amor